Está no ar o explicador da Rádio Observador, esta segunda-feira, sobre os insultos de deputados no Parlamento, e para isso esta manhã são nossos convidados Marina Gonçalves, do PS, e Cristóvão Norte, do PSD. A moderação é do Paulo Ferreira e do Bruno Vieira Amaral. Muito bom dia, bem-vindos a este explicador. O caldo entornou no final da semana passada, com referências de deputados do Chega dirigidos a outras bancadas, que são certamente de mau gosto e podem ser considerados insultos. Marina Gonçalves, bom dia, bem-vinda. O que é que deve ser feito pelos deputados, pelo Parlamento, perante este ambiente cada vez mais ruidoso e a pisar ou ultrapassar tantas vezes o limite no Parlamento? Antes de mais, muito bom dia, cumprimentar-vos a vocês e também quem nos está a ouvir. Bom, eu diria que aquilo que aconteceu no Parlamento é mesmo má educação, é uma falta de urbanidade que tem sido recorrente no Parlamento e que nos merece a nós uma reflexão sobre que instrumentos podemos expor adicionais. Aliás, o Partido Socialista tem-no dito sempre, nós sempre achamos que os instrumentos que temos hoje, que aquilo que está previsto, seja no regimento, seja no Estatuto dos Deputados, seja no Código de Conduta, seria suficiente num Parlamento normal. O problema é que nós temos uma bancada que recorrentemente usa e abusa do insulto, da má educação, daquilo que já ultrapassou o à parte para, ao invés de estar a discutir temas importantes para as pessoas, na verdade estar a prejudicar o bom funcionamento daquilo que é um órgão de democracia. Fala da bancada do Chega. Exatamente. Só uma nota, o Chega foi convidado a estar também neste explicador, mas não houve disponibilidade. Pronto, também vale alguma coisa o facto de não quererem participar deste debate. Porque o certo é que isto é recorrente. Infelizmente nós conseguimos descer ainda mais um nível na semana passada com o grau de insultos, tendo em conta o tema que estávamos a falar e tendo em conta aquilo que foi dito. Microfone aberto, nem sequer foi à parte da cena da deputada Diva Ribeiro e depois reforçado pela deputada Rita Matias. E por isso é que para o Partido Socialista nós, quer dizer, basta deixarmos que estes instrumentos que temos hoje chegam, porque a verdade é que não chegam, é recorrente. E por isso é que nós achamos que deve ser feita esta reflexão interna, olhando para exemplos que temos, seja noutros países, seja no próprio Parlamento Europeu, para reforçar aquelas que são os instrumentos, no fundo, regulamentares e legais para que não volte a acontecer, para que efetivamente estes episódios sejam limitados naquela que é a Casa da Democracia e no exemplo que damos. Nós todos os dias temos escolas a assistir às sessões plenárias e eu acho que nos devia, não é só envergonhar a todos, devíamos fazer, efetivamente, reforçar esta reflexão sobre o que está a acontecer e que exemplo é que damos na Casa da Democracia. O nosso papel ali enquanto deputados é discutir temas fundamentais para a população, é discutir projetos fundamentais para mudar a vida dos portugueses e passamos metade do tempo a ter que fazer defesas de honra, a ter que interpelar o Presidente, porque temos 50 deputados do Chega que efetivamente usam o seu papel no Parlamento, para o qual foram eleitos pelo povo português, para outra coisa que não fazer o seu trabalho e para promover a má educação, a falta de urbanidade, e o Partido Socialista não pode compactuar com isso e, aliás, agradecemos, fizemos na sexta-feira e eu volto aqui a referir, agradecemos que o Partido Socialista não tenha ficado efetivamente a falar sozinho e houve uma larga maioria e o deputado Cristóvão Norte foi um dos que teve uma voz ativa na defesa intransigente daquilo que deve ser feito no Parlamento e em refutar aquilo que se assistiu na quinta-feira no Parlamento. E damos o bom dia também a Cristóvão Norte, precisamente, bem-vindo a este explicador. Cristóvão Norte, para o PSD, de facto, também é preciso ir mais longe, isto é, as regras atuais já não servem para conter algum tipo de comportamentos e é preciso reforçá-las? Eu quero lhe dizer o seguinte, em primeiro lugar. Eu fui eleito pela primeira vez deputado à Assembleia da República em 2011. Independentemente do confronto político que existia, até no tempo da Troika, que despertava muitas emoções, era feito de forma muito intensa, jamais se verificou que a maldade campeou livre na Assembleia da República. E é isso que infelizmente sucede. Isto não é uma questão de má educação, nem é sequer uma questão de liberdade de expressão. É uma questão de coação moral, intimidação dirigida a outros deputados com vista a menorizá-los, utilizando as suas próprias circunstâncias para os amesquinhar. E, portanto, se é um facto que ninguém deseja coartar a liberdade de expressão a quem quer que seja, também não se pode, em momento algum, admitir que ações dirigidas a coartar a liberdade de expressão dos outros por força do insulto
da coação moral, de reiteradas práticas de intimidação, sejam passíveis de dominar os trabalhos na Assembleia da República. Mas Hugo Soares, Cristóvão Norte, Hugo Soares, na semana passada, referindo-se a estes episódios, disse que era um problema de falta de educação, de falta de chá. Foi a expressão usada por Hugo Soares. Pois eu tenho respeito pelo meu líder parlamentar e a senhora deputada do Partido Socialista, Marina Gonçalves, utilizou expressão idêntica. Do meu ponto de vista, o episódio que tive a ocasião de presenciar na semana passada na Assembleia da República foi o mais odioso e perverso dos episódios que alguma vez presenciei enquanto deputado da Assembleia da República. Refere-se às declarações da deputada do Chega, Diva Ribeiro? Refiro-me às declarações e à partes que as acompanharam. Do mais vil que eu alguma vez verifiquei, e aquilo que ouvimos na Assembleia da República, dirigida a uma deputada pela sua circunstância, nós não ouvimos na rua dos piores facínoras que aí andam. Infelizmente, aquilo não se passa na rua, mas está-se a passar na Assembleia da República. Então a questão que se põe é que novas regras é que devem ser adotadas, atendendo à gravidade desses episódios, e se devem existir ou não sanções com essas novas regras. Eu creio que deve haver uma reflexão, desejavelmente que compreenda múltiplos grupos parlamentares para gerar uma maioria sólida e para não se criar em momento algum a ideia que isto visa silenciar, calar, diminuir quem quer que seja. Isso, do meu ponto de vista, numa avaliação estritamente pessoal, conduz ao seguinte: nós temos mecanismos em vários parlamentos pelo mundo fora, por exemplo, o parlamento inglês é publicamente reconhecido por essa circunstância, em que, no caso do parlamento inglês é o Speaker, na Assembleia da República seria o Presidente e a mesa, podem aplicar sanções se verificarem atos, gestos de natureza diversa que ponham em causa a dignidade do órgão ou que conduzam à avaliação de que não estão reunidas as condições para prosseguir os trabalhos. Houve casos em que deputados foram suspensos durante um período de 2 semanas, outros outros até ao fim da própria sessão, etc. Portanto, do meu ponto de vista, tem que haver mecanismos de caráter preventivo, mas também de caráter punitivo. Porque, repare-se, em princípio estas normas decorreriam da boa ética moral, da elevação de princípios de todos que estão na casa da democracia. As pessoas estão na casa da democracia por terem condições políticas para exercer mandatos. Essas condições políticas devem encerrar um plano ético-moral que é vital para o exercício destas mesmas funções. Ora, desafortunadamente, temos casos que cada vez estão mais patentes em que manifestamente esse não é o caso. E, portanto, na defesa da instituição, na defesa da dignidade da democracia, na defesa do Parlamento, estas regras devem ser aperfeiçoadas e revistas para garantir o bom funcionamento dos trabalhos, a proteção de todos os grupos parlamentares e de todos os deputados, independentemente da sua circunstância pessoal. Marina Gonçalves, que novas regras, que novos mecanismos devem ser adotados pela Assembleia da República para fazer face, para prevenir ou para punir também estes episódios, e como fazê-lo de forma a que, como dizia Cristóvão Norte, isto não acabe por parecer uma perseguição ou algo a visar um determinado grupo parlamentar. Bom, antes de mais, deixe-me salientar que por vezes nós medimos um bocadinho as palavras como fazemos estes debates e se calhar está mesmo na altura, como diz o Cristóvão, de não as medir e dizer mesmo aquilo que temos no Parlamento e que realmente já ultrapassa a má educação, que põe em causa a dignidade da vida humana, que utiliza efetivamente características pessoais para o insulto, e é isso que efetivamente temos assistido, não só no plenário, mas no plenário onde é mais evidente e onde, na verdade, nós temos um dever, enquanto deputados,
e funcionando o órgão como funciona, temos um dever de impedir que isso aconteça, porque já não está em causa a liberdade de expressão. E respondendo àquilo que referia, é muito importante que nós temos assistido também sucessivamente à vitimização por parte do Partido Chega e dos seus deputados, sempre que esta questão se coloca, não é de hoje, embora, como falávamos, na semana passada acho que atingimos o grau mínimo da decência. Mas na semana passada houve troca de insultos, ou seja, insultos de parte a parte. Nós temos tido, quando criamos regras, não criamos regras para um deputado. E essa é a primeira noção e o primeiro alerta que fazia. Nós não estamos a criar regras. Quando dizemos que é preciso reforçar os instrumentos, não é reforçar os instrumentos para um partido em concreto. É para todo o Parlamento. Aquilo que assistimos, e que é evidente, o momento em que se assiste a isto, que é o momento em que há um partido em concreto, que é o Chega, cresce, e que é evidente sucessivamente em cada sessão parlamentar. E eu já só estou a falar das sessões parlamentares em plenário, porque podíamos também ir às comissões, onde sucessivamente há partes, alguns com o microfone desligado, outros até com o microfone ligado, que já não são à partes e que já ultrapassa qualquer limite daquilo que é a liberdade de expressão. Nós, quando criamos regras, não criamos para um deputado ou para um grupo parlamentar, criamos para o Parlamento e para o funcionamento do Parlamento. O desejável é que elas não fossem necessárias. Não foram até há muito pouco tempo, mas hoje são. E não nos confundamos aqui de quem é que está a instigar e a criar este tipo de ruído no Parlamento. É efetivamente o Partido Chega. Não digo que não haja, que não aconteça nas sessões plenárias em todo o Parlamento, muitas vezes exageros. Mas a falta de educação, o pôr em causa as características pessoais das pessoas, ou utilizá-las de forma agressiva, o bullying que nós assistimos no plenário, permita-me dizer, identificar e isolar. Acontece expressamente vindo de uma bancada em concreto que não tem nenhum limite na sua intervenção objetiva, de microfone ligado e também nos à partes. E, portanto, sim, as regras são para todos e têm que ser para todas e não devemos nunca aceitar que isto represente uma vitimização por parte do Chega. E por isso é que é importante que se veja que estas regras não é para um deputado, não são para 50 deputados, são para os 230 deputados e que aquilo que estamos a fazer, na verdade, é respeitar a casa da democracia e o mandato para o qual fomos eleitos. Estas regras, aquilo que devem fazer, e porque a liberdade de expressão é para nós muito cara e é muito importante que se salvaguarde, mas há outros princípios, há outros direitos de cada um dos deputados que também têm que ser salvaguardados e deveres que devem ser garantidos. E não estamos a inventar a roda. Estas questões que o Cristóvão falava de limitar a participação numa ação plenária, suspender um deputado, retirar a palavra durante determinado período de tempo, são sanções que podem, obviamente, limitar de futuro, não são desejáveis que aconteçam, mas se não basta o que temos hoje, pois bem que haja sanções para que quem fere a dignidade da vida humana, quem fere a dignidade de uma instituição como o Parlamento, são sanções que podem, pelo menos, limitar no futuro comportamentos como nós temos. E Marina Gonçalves, quem é que deve, no fundo, ter o poder, se quisermos, ou qual deve ser o procedimento dentro do Parlamento para que essas sanções sejam postas em prática? José Pedro Aguiar Branco diz que não compete ao Presidente da Assembleia da República tomar qualquer iniciativa. Ele tem razão nisto, isto é, devem ser os deputados ou um órgão interno que se crie para tomar estas decisões? Bom, quem altera a legislação, efetivamente, quem apresenta propostas no Parlamento, normalmente é um grupo parlamentar. Mas o nosso Parlamento funciona também com uma mesa e com o Presidente da Assembleia da República. É assim que funciona o Parlamento e que tem também um conjunto de premissas e de competências enquanto Presidente da Assembleia da República. Eu entendo que aquilo que o Presidente quis dizer na sua intervenção é que o poder ou a ação de apresentar um diploma que deve caber aos grupos parlamentares. E entendo e concordo em absoluto com aquilo que o Cristóvão referia, de que isto tem que ser o mais alargado possível, precisamente para que se perceba o alcance da alteração que se está a fazer. Partilho em absoluta análise que o Cristóvão fazia. E por isso é que é importante que os grupos possam fazer essa discussão, mas é importante que a discussão também não se faça de costas voltadas ou sequer sem a participação do Presidente da Assembleia da República, que tem aqui um papel fundamental também na garantia do bom funcionamento das instituições, e neste caso em particular da Assembleia da República e do plenário. Não nos furtando nós, Partido Socialista, daquilo que é o dever também do Partido Socialista de apresentar propostas. Agora é preciso mesmo não sei se será difícil, mas uma maioria muito alargada no Parlamento para que se perceba que isto não é nenhuma
como dizia, não é nenhuma resposta a um deputado em concreto, a um partido em concreto. É mesmo uma resposta à necessidade que temos de respeitar o Parlamento, de nos respeitarmos entre nós, porque não está a acontecer, e de dar um bom exemplo daquilo que é o papel do Parlamento, o que é que se faz no Parlamento e o que é que verdadeiramente estamos, enquanto deputados, a concretizar no Parlamento. Porque o pior que podemos fazer é dar uma imagem do plenário, uma imagem dos grupos parlamentares que é contrária, que é oposta daquele que deve ser o nosso dever, que é legislar e discutir temas fundamentais para a vida dos portugueses. E para que isso aconteça, nós também temos que nos dar ao respeito e criar regras para cumprimento desse respeito. E é precisamente isso que está em cima da mesa. Cristóvão Norte, acha que qual deve ser o papel, de facto, do Presidente da Assembleia da República nestes eventuais mecanismos? E quis-nos parecer que José Pedro Aguiar Branco não é muito favorável a sanções aos deputados. O caminho pode ser outro, de facto? Bom, o caminho está em aberto. Aquilo que eu assinalo é que era desejável que houvesse um consenso sobre as alterações a produzir no âmbito do regimento. Eu percebo a posição do Sr. Presidente da Assembleia da República. De facto, cabe o impulso legislativo aos grupos parlamentares. E, portanto, se os grupos parlamentares entendem que o regimento deve ser objeto de alterações, devem apresentar as suas propostas. Como digo, creio que esse trabalho deve ser um trabalho alargado, aprofundado, aturado, refletido. Obviamente que o Presidente da Assembleia, pelo exercício de funções e pela circunstância de desempenhar o cargo, não pode ser alheio às soluções concretas que venham a ser aplicadas. Até porque mal se compreenderia se a Assembleia fosse aprovar um regimento que estabelece regras a todos, mas em particular ao Presidente da Assembleia, e o Presidente da Assembleia não tivesse um papel no aperfeiçoamento do regime em causa. Mas poderia ser mais interventivo, José Pedro Aguiar Branco, neste caso? Deixa-me dizer uma coisa que eu acho que é importante. Eu, numa primeira abordagem, quando o Sr. Presidente da Assembleia da República cunhou a sua visão a respeito do Instituto da Liberdade de Expressão, e que foi muito censurado por alguns, eu devo dizer que numa primeira abordagem também me contei no número daqueles que tinham algumas objeções a esse entendimento. Mas, de facto, eu creio que, do ponto de vista do Presidente, com o regimento presente, cabe-lhe duas coisas. Uma é, em casos como este, quem estava a presidir os trabalhos, que não era o Presidente da Assembleia da República, podia ter retirado a palavra à deputada em causa. Podia... no caso era Rodrigo Saraiva, um dos vice-presidentes da Assembleia da República. E que, aliás, fez questão de falar sobre o tema. Fosse quem fosse, não é isso que está em causa. Sim, mas para ficar apenas claro quem é que estava a dirigir os trabalhos. Até porque estas situações no passado não eram comuns. E, portanto, quem dirige os trabalhos, por vezes... elas são inopinadas e, por força disso, às vezes há algum tempo de reação até para compreender a gravidade da matéria em causa. E isso é compreensível, não apenas de quem dirige os trabalhos, mas de todos os grupos parlamentares. Ora, há a hipótese de fazer isto com o presente regimento. O problema não é fazer isto do ponto de vista da advertência ou da retirada da palavra naquele momento concreto. Uhum. O problema é que isto atinge um tal grau de violação dos direitos e liberdades e garantias da pessoa visada que não se basta a uma mera retirada da palavra ou uma simples admoestação. E, portanto, no fundo, o que temos que graduar são o conjunto de sanções, porque as sanções que estão atualmente previstas, que são estas da admoestação ou da retirada da palavra, são para casos que o legislador jamais pensou que alguma vez atingissem este grau de severidade. Fica clara a posição de Cristóvão Norte e de Marina Gonçalves, a quem agradecemos a presença neste explicador, nesta manhã de segunda-feira. Bom dia e boa semana. Obrigado. Obrigado.